Você sabe como a justiça afeta a economia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Geralmente, quando pensamos em países desenvolvidos, logo nos vem à mente os Estados Unidos ou algum país europeu, em geral, países do hemisfério norte. Porém, a Austrália é um ponto fora da curva. Apesar de alguns países do hemisfério sul terem uma economia boa e estável, a Austrália é um dos poucos países que podem ser chamados de desenvolvidos. Geograficamente, a Austrália é similar ao Brasil, com áreas mais secas ao norte, algumas florestas e uma grande biodiversidade. Mas, economicamente falando, a Austrália é exatamente o oposto do Brasil. O PIB per capita da Austrália é aproximadamente 9 vezes maior que o brasileiro. E mesmo se compararmos PIB por poder de compra, que é uma métrica que leva em conta o custo de vida do lugar, a Austrália ainda supera o Brasil em 3,5 vezes. A razão dessa diferença, segundo os livros de história socialistas do MEC, é porque o Brasil foi colonizado por Portugal, enquanto a Austrália foi colônia britânica. Essa explicação é no mínimo incompleta. Existem diversas ex-colônias britânicas na África que são mais miseráveis do que o Brasil. Na verdade, essa desculpa só serve para tirar o foco do real culpado, o Estado socialista brasileiro. Mas então, como a Austrália conseguiu se desenvolver? Para entender isso, vamos primeiro explicar a formação da Austrália do modo que a conhecemos hoje. Antes de tudo, a Austrália era habitada por povos aborígenes. No século XVI, ela foi descoberta pelos europeus. Claro que, assim como no caso da América, existem relatos anteriores à data do descobrimento. Por causa da distância e do seu tamanho continental, a Inglaterra achou melhor utilizar a terra recém-descoberta como prisão. Isso mesmo, era muito comum que criminosos condenados à morte no Império Britânico escolhessem entre morrer ou ir para a Austrália. Tamanha era a punição de ser expulso para aquele país. A Inglaterra passou a enviar assassinos e estupradores para lá. Aquela conversa de que a colonização da Austrália foi melhor do que a nossa só pode ser piada. A única vantagem que a Austrália realmente tinha naquela época era a menor interferência estatal. Com isso, a Austrália foi dividida em 6 colônias e assim permaneceu até que em 1º de janeiro de 1901 foi formada a Federação das Colônias. Era como se o Império Britânico fosse os Estados Unidos e a Austrália tivesse deixado de ser colônia e passado a ser um estado da Federação. De certa forma, podemos fazer uma comparação com a independência do Brasil, com um pequeno detalhe de que a Austrália estava 80 anos atrasada. Então, em 1931, a Inglaterra cortou todas as ligações com a Austrália. Porém, somente em 1942, os britânicos finalmente aceitaram a separação. Por que será? Por causa da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não queria ter de defender a Austrália como se fosse parte sua, enquanto que a Austrália não queria enfrentar o Japão sem o apoio militar britânico. Note que o Brasil já tinha declarado sua independência e proclamado sua república muito antes de a Austrália deixar de ser colônia. Agora você deve estar pensando: este é o ponto em que vão falar de liberalismo econômico e como isso fez a Austrália passar o Brasil. Mas é aí que você se engana. Claro que o liberalismo econômico foi o causador do sucesso australiano. E se você vem acompanhando esta série há mais tempo, você já sabe disso. Porém, vamos focar em um ponto diferente: o sistema de justiça. Na média, os países colonizados pelos britânicos são mais ricos do que os colonizados por Portugal e Espanha. Por que isso acontece? Claro que a resposta não é somente um fator, mas existe um ponto que é pouco explorado: a segurança jurídica. Veja bem, existem 2 tipos de sistema de justiça: o civil law, que é baseado na lei e é o sistema utilizado pelo Brasil, e o common law, baseado na jurisprudência, ou seja, decisões anteriores de outros juízes, e é aplicado na Austrália. Mas vamos voltar às origens de cada sistema. O civil law vem de uma herança romana. Lembre-se que nesses países o que valia era a opinião do rei ou da maioria. Digamos que o rei julga um ladrão culpado e o condena à morte. A partir daí, o que vale é a lei. Portanto, todos os ladrões seriam condenados à morte. Porém, imagine que um amigo do rei é pego como ladrão e no julgamento o rei o condena a pagar apenas uma multa. A partir daí, todos os juízes do reino terão de condenar os ladrões ao pagamento de multas, já que a lei mudou. O mesmo podemos ver hoje, aqui no Brasil. Se os juízes
juízes de uma Suprema Corte decidem que criminosos condenados em segunda instância devem ser presos, mas um político amigo dos juízes é pego roubando, eles mudam de ideia e a partir daí passa a valer o novo entendimento. Por outro lado, o Common Law se baseia na forma de justiça privada. Vocês lembram do vídeo A Economia da Islândia? Aquele sistema legal existia também na Irlanda antes do domínio inglês e influenciou muito na construção do Common Law. Nesse sistema, os juízes eram vinculados às suas decisões passadas. Se um juiz decide uma coisa e depois muda de ideia porque o novo caso envolve um amigo, então as pessoas não vão mais confiar nesse juiz e deixam de procurá-lo. A lei poderia até mudar, mas as decisões tomadas sempre tinham que se manter coerentes. Se você está aqui, já deve saber que justiça estatal não é justiça. Mas o simples fato do Common Law se basear mais na justiça privada, que é a justiça de verdade, já o torna muito superior ao Civil Law. Mas como isso afeta a economia do país? Vamos ver um exemplo. Imagine duas empresas, uma no Brasil e outra na Austrália. Um belo dia, ambas são surpreendidas e processadas por um cliente que pede R$10 mil de indenização. Num país com segurança jurídica, como na Austrália, basta consultar a jurisprudência para saber o resultado desse processo. Se a empresa sabe que vai ganhar, basta esperar que o juiz julgue o caso. Por outro lado, se ela sabe que vai perder, ela paga logo. Não é raro que as empresas enviem uma carta com um cheque dentro, já dizendo que caso esse cheque seja depositado em conta, considera-se que o cliente está desistindo do processo. Simples assim. Agora, no Brasil, a coisa muda de figura. Existem decisões para todos os lados. Podem até ser decisões completamente contrárias do mesmo juiz. Olha só. Vamos dizer que a chance de você ser condenado seja de 50%. Segundo o CNJ, em 2018, a média de duração de um processo desse tipo é de 6 anos e 2 meses. Digamos que esse processo se iniciou em janeiro de 2015. Na média, ele terminaria em março de 2021. Ao final do processo, esses R$10 mil, corrigidos com juros legais, seriam quase R$35 mil. Isso porque estamos considerando que foi pelo juizado especial, portanto, sem custas e honorários advocatícios, e sem multa contratual por se tratar de consumo. Caso fôssemos incluir esses custos extras, o valor passaria facilmente dos R$48 mil. Na Austrália, caso a empresa esperasse ganhar a ação, nada mudaria, mas se esperasse perder, bastaria colocar na planilha de custos o valor pago, digamos R$12 mil, sendo esses R$2 mil extras como uma forma a mais de convencer o cliente a desistir do processo e continuar com uma visão positiva da empresa. Já no Brasil, você não tem como ter certeza, então a empresa teria de calcular a chance de ganhar ou perder e deixar um dinheiro reservado para pagar a indenização caso perca o processo. Agora compare os gastos das empresas. A australiana gastaria R$12 mil na pior das hipóteses, enquanto que a brasileira teria de guardar uns R$15 mil e, na pior das hipóteses, arranjar mais R$20 mil para pagar. Isso é um grande responsável pelos preços de produtos serem extremamente caros aqui no Brasil. A falta de segurança jurídica afasta investidores e gera incertezas, que serão quantificadas pelo mercado e adicionadas aos preços dos produtos. Mas por que estamos falando disso em um vídeo sobre a economia da Austrália? Esse fato poderia ser aplicado a qualquer país colonizado pelos britânicos, mas o ponto é que a Austrália foi um passo mais adiante. Ela se tornou uma empresa em 2009. Veja bem, estados se financiam de 3 formas: cobrando impostos, que sempre é impopular, imprimindo dinheiro, que gera inflação, portanto tem um limite de quanto pode ser feito, ou pedindo dinheiro emprestado, conhecido como emissão de títulos do Tesouro. Esses títulos geralmente são o investimento mais seguro de um país, pois todos os países querem continuar a pedir dinheiro emprestado, e deixar de pagar faria com que ninguém mais queira emprestar. Além disso, a falta de fundos nunca seria um problema, já que o governo pode roubar mais da população ou imprimir dinheiro para pagar a dívida. Porém, em tempos de crise, como a de 2008 ou o nosso momento atual, a arrecadação do governo baixa, ao mesmo tempo em que o Estado se vê obrigado a gastar mais para acalmar sua população. Não demora muito
muito para algum político socialista vir com a ideia de fazer uma auditoria na dívida, ou seja, calote. Nesse caso, as pessoas param de emprestar para o governo, pois não sabem se ele vai realmente pagar. É aí que a Austrália tem uma vantagem. Caso as pessoas deixem de emprestar para o governo da Austrália, ainda podem fazer empréstimos no nome da empresa Commonwealth of Australia, LLC, que chamaremos de Austrália LTDA. Essa empresa não possui ações e nem pode ser vendida. Possui apenas um dono, o governo australiano. Segundo a Constituição Empresarial, por favor, não confunda com a Constituição Australiana, não se pode distribuir lucros nem receber investimentos. Na verdade, a Austrália nunca precisou utilizar essa empresa. Mas qual a vantagem de emprestar para a empresa ao invés de emprestar para o país? Simples, a justiça. Digamos que você comprou títulos da Austrália e ela não pagou. Você terá de entrar com uma ação na justiça australiana, com juízes estatais que decidirão se você deve ser pago ou não. Já viu, né? Agora, no caso da empresa Austrália LTDA, por se tratar de uma empresa registrada em Nova York, caso ela deixe de pagar, você pode entrar com uma ação na justiça americana. Assim, você poderia pegar dinheiro que a Austrália tem em contas de bancos americanos sem a permissão da justiça estatal australiana. Na pior das hipóteses, você poderia receber o imóvel onde fica a embaixada australiana ou algum dos seus consulados. Claro que esse sistema não é o ideal. O simples fato de depender de uma justiça estatal de outro país, ao invés de uma justiça privada, já é um defeito. Mas isso gera uma segunda camada de proteção judicial do indivíduo contra o Estado. E, apesar de nunca ter sido utilizada, o simples fato de existir essa possibilidade já demonstra a segurança jurídica que é investir naquele país. A Austrália não é uma anomalia. O país apenas percebeu qual o futuro dos estados modernos e está se adequando à nova realidade. Se todos os estados estão fadados a perder muito de sua capacidade financeira por causa das criptomoedas, muitos irão sumir ou se converter em empresas. Pelo menos a Austrália já tem um CNPJ. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!